Boa tarde a todos. Obrigado pela participação, obrigado pela organização do fórum. Meu nome é Guilherme Alves, eu sou jornalista, sou mestrando em Tecnologia e Sociedade pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e faço parte do Observatório da Juventude. Vou passar aqui para o João se apresentar, que é o relator. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Meu nome é João Éder Furlan Ferreira de Souza, eu sou advogado, sou mestre e doutorando em Ciência Jurídica pela Universidade Estadual do Norte do Paraná e tenho minha graduação em Direito pela Universidade Estadual de Londrina. A minha pesquisa no âmbito do mestrado foi em relação ao tema da desigualdade digital no Brasil e agora no doutorado eu estou desenvolvendo a pesquisa no âmbito das relações entre tecnologia e democracia, nesse contexto de processo de tomada de decisão multissetorial. Então, fazendo rápidos agradecimentos antes de devolver a palavra para o Guilherme, para a condução dos trabalhos, eu agradeço aos nossos painelistas, que aceitaram o convite para a participação, à organização do fórum, pela oportunidade de submissão da proposta e do workshop, principalmente também pelo apoio da equipe de apoio metodológico, e também fazer uma ressalva e um agradecimento ao programa Youth, em todas as suas edições, que é diretamente responsável pela nossa introdução no ecossistema da governança da internet e auxilia tanto a nossa pesquisa pessoal, quanto também nos possibilitou e nos possibilita a participação e colaboração nessas mais variadas instâncias, ainda que a gente já esteja, de certa forma, graduado por não preenchermos mais os requisitos de idade para a participação. Mas agradeço a oportunidade e devolvo a palavra para o Guilherme. Bom, falar um pouquinho sobre a proposta desse workshop. A ideia é discutir um pouco colocar a discussão de inclusão digital nesses 4 anos após a conclusão do Programa Nacional de Banda Larga. O Brasil ainda aguarda a consolidação de uma nova política pública federal estrutural para tratar dessa questão e uma política que encontre as fragilidades que a gente vê em relação tanto ao acesso quanto à promoção do uso da internet para a superação das desigualdades e para o empoderamento e garantia de direitos. Em âmbito regulatório, a gente tem vários desafios, como o PEG 79/2016, que está para ser votado amanhã, e em relação ao Marco Civil, a gente tem uma legislação que coloca o acesso à internet como essencial à cidadania e avaliar políticas posteriores ao PNBL, como o Programa Brasil Inteligente, o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações e a internet para todos, são relevantes para a gente talvez avançar um pouco na nossa concepção sobre inclusão digital. Os indicadores da pesquisa de domicílios, que foi lançada ontem, aqui a publicação, colocam a permanência de algumas desigualdades importantes em relação ao acesso e ao uso da internet, e apesar de um crescimento visível em termos de pessoas que se dizem usuárias. Então, ao mesmo tempo que o uso da rede se torna maior, surgem outras questões importantes para o debate de inclusão digital, como a pergunta se o acesso é inclusão, que tipos de desigualdades permanecem após o acesso à rede e que políticas públicas são não só necessárias como possíveis de serem feitas no Brasil. Bom, a discussão de inclusão digital nesse workshop vai estar direcionada em torno de 2 pontos. O primeiro é um panorama das políticas de inclusão no pós-PNBL. A ideia é talvez discutir um pouco o que funcionou, o que não deu certo, que lições o PNBL trouxe para a gente após essa conclusão. E depois uma avaliação das diferentes formas de desigualdade que surgem mesmo após o acesso. Questões como qualidade de conexão, acesso a dispositivos, empoderamento dos usuários, alfabetização digital, o que precisa ser considerado para novas políticas de inclusão. Cada convidado vai ter cerca de 10 minutos para colocar suas exposições e depois a gente vai passar a palavra para abertura para comentários e para perguntas. Uma questão importante que acho que a gente precisa colocar é que, em relação à composição de gênero desse painel, é extremamente valiosa a diretriz do fórum de buscar a paridade de gênero entre os convidados, a gente valoriza isso bastante. E, inclusive, tivemos de manhã uma mesa super importante com relação ao papel das mulheres na governança da internet. A verdade é que nós tivemos algumas substituições de última hora de painelistas mulheres que fizeram parte da composição originalmente. Nós agradecemos a participação desses convidados aqui, mas acreditamos que é importante que no momento de espaço para perguntas e para comentários, que as mulheres também se façam presentes em termos, trazendo suas perspectivas e os pontos de vista em relação ao debate de inclusão digital. Bom, eu vou apresentar agora nossos convidados. Aqui nós temos o Winston Yadomari, ele é bacharel em Administração Pública pela FGV de São Paulo, analista de pesquisas e coordenador da pesquisa de domicílios no cetic.br. Nós temos também o Arthur Coimbra de Oliveira, ele é diretor de banda larga do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ele é bacharel e mestre em Direito pela Universidade de Brasília.
Hoje é membro do grupo de estudos em Direito de Telecomunicações da mesma universidade. Ele foi especialista em regulação na Anatel e atualmente é procurador federal. Foi assessor no gabinete pessoal do presidente da República em 2010, na época da formulação do Programa Nacional de Banda Larga. Temos também o Rosário Leandro Bareta. Ele é graduado em Sistemas de Informação, é empresário na área de telecomunicações, é presidente da Rede Telesul, Associação de Provedores de Internet do Estado do Paraná. E, ali na ponta, temos o Marcos Urupá, que é jornalista e advogado. Ele é coordenador do Intervoz, do Coletivo Brasil de Comunicação Social, é mestre em Comunicação e Sociedade pela Universidade de Brasília e doutorando na linha de pesquisa Políticas de Comunicação e Cultura na mesma universidade. Ele também faz parte do grupo de estudos em Direito de Telecomunicações. O Marcos é representante do terceiro setor, o Winston vem como comunidade técnica e acadêmica, o Rosário representando o setor privado e o Arthur representando o setor governamental. Bom, vou passar a palavra agora para o Winston, começar a apresentação dele de 10 minutos e depois a gente consegue passando para os próximos convidados. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Está me ouvindo bem? Sim. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Winston. Estou sempre muito feliz de estar aqui no fórum. Eu preciso só do recurso do slide. Eu vou fazer uma apresentação breve. Quem esteve aqui ontem, no final da tarde, início da noite, assistiu o lançamento da publicação da TIC Domicílios, que está aqui. Ainda temos cópias lá fora para distribuir. Eu não quero levar isso de volta para São Paulo, então, por favor, me ajudem. Eu tenho 4 pontos centrais na minha fala, que é bem curta. Vejo que muitos aqui já conhecem a pesquisa TIC Domicílios. Para quem não conhece, eu vou explicar rapidamente. A TIC Domicílios é uma pesquisa presencial. Ela vai até mais de 23 mil domicílios. A gente tem uma amostra inicial de 33 mil domicílios espalhados em 350 municípios. Não é pouca coisa. A gente consegue efetivar mais de 23.500 entrevistas anualmente. Cobre tanto áreas urbanas quanto rurais. Tem indicadores relativos ao que acontece no domicílio. Então, se o domicílio tem acesso à internet, se tem computador, etc. E indicadores relativos ao indivíduo. Né? Se o indivíduo é usuário de internet, como ele utiliza a internet. São mais de 40 indicadores. Todos estão disponíveis na internet, estão disponíveis nessa publicação que eu mostrei. E desde o ano passado, ou desde o ano retrasado, enfim, tem 3 edições da pesquisa que tem microdados disponíveis para download. Então, para quem gosta de mexer em base de dados, fica aí o convite, baixem os dados e ajudem a contar uma história a partir da sua perspectiva. Isso que vocês vão ver aqui é um pouco da minha e do grupo que apoia o projeto. Né? Também é importante dizer que a gente segue as recomendações internacionais para estimativa de acesso e uso de tecnologia nos domicílios. Um dos 4 pontos que eu quero contar para vocês é sobre como está o acesso à internet nos domicílios. Esse gráfico foi apresentado ontem. Ele mostra que em 2008 a gente tinha 1 em cada 5 dos domicílios brasileiros acessando a internet. Em 2017 são 3 em cada 5. Então a primeira conclusão, cresceu bastante. Né? No entanto, e isso sempre vem ao no entanto que a gente costuma colocar nas análises dessa pesquisa, esse crescimento vem associado a uma lógica de desigualdade persistente. A gente tem uma desigualdade socioeconômica muito grande, então enquanto domicílios de classe A e B têm proporções de acesso da ordem de mais de 90%, na classe D e E, 3 em cada 10 domicílios têm acesso à internet. Então, a internet ainda é um serviço que chega para os domicílios que podem pagar. Né? Quando a gente pergunta para eles, para os que não têm acesso à internet, por que motivos eles não têm acesso à internet, o mais mencionado e o principal, entre os mencionados, o principal, é o preço. Então, temos uma questão socioeconômica que se impõe a partir desses resultados já há muitos anos. Apesar de existir esse crescimento muito forte que a pesquisa revela. Né? Além disso, existe uma segunda dimensão de desigualdade que é bastante relevante no acesso domiciliar, que é a questão das áreas rurais. Então, você vê na série dessa pesquisa, que é aquele gráfico que está do lado direito, na parte inferior, a linha vermelha é a linha dos domicílios rurais. Existe um crescimento nos últimos anos, mas ainda assim existe uma distância bastante grande em relação à área urbana. E o que ajuda a gente a entender um pouco do que está acontecendo em relação à questão dos domicílios urbanos e rurais é o tipo de conexão que chega nos domicílios. Né? A gente percebe que na área rural, aquela barrinha vermelha, são os domicílios que têm uma conexão móvel. O domicílio que tem uma conexão móvel, ele pode tanto ter pode ser que seja um celular que é considerado como um celular de uso de internet coletivo. Né? Mesmo também isso
é considerado um acesso para o domicílio. Vejam que na área rural o acesso é mais comum do que na urbana a conexão móvel. Na região norte, particularmente, a maioria dos domicílios estão conectados por conexão móvel, então tem mais conexão móvel do que conexão fixa. E nas classes D e E, aquela que está mais desprovida da conexão, é onde mais costumeiramente a conexão também é móvel e não é fixa, né? Tudo isso para dizer que esse crescimento do acesso à internet não significa que estamos conectando com banda larga fixa. Em alguns casos, a internet que está chegando de fato nos domicílios é a móvel. Eu já tomei muito do meu tempo, então vou dar uma acelerada, tá? Vocês me desculpem pela quebra do ritmo. O segundo ponto que eu quero falar é que, assim como no acesso do domicílio, o uso pelo indivíduo também apresentou um crescimento muito grande nesse período. Em 2008, 1 em cada 3 brasileiros de 10 anos ou mais eram usuários de internet. Em 2017, 2 em cada 3 são usuários. Então, o avanço é inegável, né? No entanto, a mesma lógica de desigualdade que eu mostrei para vocês se aplica aqui. Eu adicionaria ainda uma terceira dimensão de desigualdade, que é a questão da faixa etária. A gente tem, as faixas etárias até os 34 anos, uma proporção muito maior do que até os 44 anos. A faixa etária dos 45, a faixa etária dos 60 anos tem uma proporção muito menor de brasileiros usando a internet. E a mesma lógica de desigualdade socioeconômica e geográfica. Mas quando a gente olha para o indivíduo usando a internet, e esse é o terceiro ponto que eu quero falar para vocês, é muito importante considerar o dispositivo de acesso como uma dimensão de análise para entender o comportamento desse usuário de internet. Então, você vê nesse gráfico que, entre a população de usuários, o uso da internet pelo telefone celular cresceu muito. E, hoje em dia, é muito comum, praticamente raro encontrar um internauta que não seja um usuário de internet pelo telefone celular. No entanto, o uso da internet mediado por um dispositivo computador, ele vem proporcionalmente caindo e, em absoluto, também, pela primeira vez, a gente apresenta uma variação negativa, né? Então, enquanto a base está crescendo, a proporção está caindo, não necessariamente significa que o volume de pessoas está caindo, mas, pela primeira vez, em 2017, essa quantidade também caiu. Então, as pessoas estão deixando de usar computador. É isso que a gente está dizendo no Brasil. Enfim, eu não vou entrar nas outras discussões dos outros dispositivos, mas eu quero avançar um pouco na discussão que a Flávia trouxe no painel imediatamente anterior sobre que essa lógica de dispositivo ela também segue critérios interessantes de serem analisados. Vejam aquela barrinha azul ali. Veja que na área rural, quase 3 em cada 4 internautas são exclusivos de telefone celular. Veja que na classe C, mais da metade dos internautas são exclusivos de telefone celular. E veja que na classe D e E, 4 em cada 5 internautas são internautas exclusivos de telefone celular. Então, essa lógica, a mesma lógica que a gente verificava desde a análise do que acontecia no nível do acesso domiciliar, acaba impactando também no indivíduo, na questão do dispositivo que ele tem acesso, que ele tem oportunidade de utilizar. E aí alguém pode falar, bom, mas e daí? No que implica essa questão dos dispositivos, né? E aí, ontem, na mesa de abertura, o Alexandre mostrou alguns indicadores, hoje a Flávia também mencionou, eu não vou ter tempo de passar por todos eles, mas eu quero chamar a atenção para 3 grandes conclusões preliminares que a gente tem a partir dessa publicação de 2017, em que a gente aprofundou a questão do acesso a conteúdos culturais, né? Então, vamos olhar especificamente para o que acontece no acesso a conteúdo cultural. No que implica essas questões que eu estou falando de tipo de conexão e de dispositivo? Em primeiro lugar, ficou evidente pelos dados que os domicílios que têm banda larga fixa, nos domicílios em que tem banda larga fixa, os indivíduos acessam mais conteúdo do que naqueles domicílios em que a conexão é móvel, né? Um segundo ponto é que os indivíduos que combinam o computador e o celular, ou seja, usam tanto o computador quanto o celular, eles consomem conteúdo numa frequência maior do que os indivíduos que são exclusivos de um ou outro dispositivo. Aqui eu não estou fazendo uma preferência de um ou de outro, mas eu estou chamando a atenção para a importância da combinação de dispositivos para garantir uma frequência maior no acesso a conteúdo. E, em terceiro lugar, a gente percebe que usar a internet pelo telefone celular também não é algo que a gente deva olhar para todos os usuários de internet pelo telefone celular da mesma forma. Quando você pergunta para o indivíduo, usuário de telefone celular, que conexão ele utiliza,
ficou evidente pelos dados que os indivíduos que dizem que não usam Wi-Fi consomem muito menos conteúdo do que os indivíduos que consomem por Wi-Fi. Isso também dialoga com a lógica dos pacotes de dados e como funciona, né? Esse tipo de conteúdo demanda muito dado. Então, o usuário que está privado de redes Wi-Fi, ele não acessa esse tipo de conteúdo pelo telefone celular. Então, essas são 3 grandes dimensões do que a gente tem estudado, de como a conectividade impacta nas atividades e no perfil do uso que se faz dessa rede. Afinal, para que a gente quer conectar as pessoas? O que a gente quer que elas façam com isso, né? Para que serve essa internet, né? E, por fim, eu quero trazer um 4º ponto, e esse é um pouco mais experimental ainda. Eu peço desculpa para o gráfico, está difícil de visualizar, mas eu vou explicar. Na linha azul é o indicador de usuários de internet, conforme o padrão internacional, que todo mundo conhece, é esse que eu divulguei, que eu mostrei para vocês. E na linha vermelha são indivíduos que a gente consegue aferir que usam a internet pelo celular. E vocês vão perceber que, com o passar do tempo, a linha vermelha passou a linha azul. Então, a gente tem mais usuários de internet pelo telefone celular do que usuários de internet em geral. Como assim? Como isso é possível? E aí eu explico, aquela linha verde seria uma somatória das duas. Está acontecendo no Brasil já há algum tempo, meu tempo estourou, eu vou concluir agora. Está acontecendo de indivíduos que utilizam aplicações que dependem de rede de internet, a gente sabe quais são, né? São aplicativos de mensagem, rede social. E esse indivíduo diz que não usa a internet, mas ele diz que ele usa essas aplicações. A gente está conseguindo medir o tamanho desse efeito. Se eu considerasse esses indivíduos usuários de internet, a nossa estimativa sairia de 67% para 73%. É isso que eu estou mostrando nesse gráfico aqui. A questão é, devemos considerar esses indivíduos usuários de internet? Será que eles estão acessando uma parte da internet? Eles estão presos em jardins morados, como alguém diria? Ou eles estão acessando alguma aplicação e por isso eles já são usuários de internet? É um debate conceitual, como tratar esses indivíduos, né? A própria UIT, no manual que estabelece os padrões para mensuração, diz que a internet é a soma de diversas partes, diversas aplicações, diversos usos, né? Ela é um conjunto e não uma determinada aplicação. Então, a gente ainda não sabe muito bem como analisar essa população e o que fazer com esse pessoal. E é evidente que todas as variáveis que eu mencionei impactam aqui, né? Você consegue imaginar quem são essas pessoas em que está acontecendo isso. Pessoas que utilizam determinadas aplicações, mas que dizem que não usam a internet. Por último, vou deixar o meu contato, frisar que a publicação foi distribuída, está sendo distribuída ainda, e os dados estão disponíveis para consulta pela internet, os microdados também, e eu estou à disposição. Obrigado. Obrigado, Winston. Acho que é bem interessante algumas das colocações que a pesquisa traz para a gente pensar esses desdobramentos após o acesso. São muito importantes esses dados, acho que a gente vai acabar invariavelmente voltando a eles no correr das falas dos outros convidados e do público também. Bom, vou passar agora a palavra para o Arthur, que vai falar sobre a partir do setor governamental. Arthur, 10 minutos, por favor. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Boa tarde. Agradeço ao convite para participar do 8º Fórum da Internet. E, nesse tempo que me foi dado, o que eu pretendo fazer é fazer uma breve digressão das últimas políticas de banda larga, na verdade, hoje da única grande política de banda larga que a gente tem, que é o Programa Nacional de Banda Larga, como ele evoluiu, para onde ele deve ir agora, né, e quais foram as principais lições aprendidas nesse processo. O PNBL ele foi construído em 2009, 2010, por meio de um processo de intensa participação da sociedade civil organizada, de todos os entes federativos. E é um programa clássico, né? Ele tem suas metas bem definidas, dezenas de ações fixadas, instrumentos para executar essas ações. E o foco do PNBL foi muito em cima de redução de custos do acesso. E para isso ele lançou mão de vários instrumentos. Então, optou-se pela reativação da Telebrás, que passou a ser uma empresa atacadista, né, que oferece redes no atacado que possam competir com redes privadas e, portanto, trazer o preço em algumas áreas que eram monopolistas para baixo. Houve uma política industrial desenhada a partir de benefícios fiscais, houve uma redução tributária de uma série de
de dispositivos de acesso, equipamentos de redes. Foram fixados termos de compromisso com as principais concessionárias de telefonia fixa, por meio das quais elas se comprometiam a levar a banda larga a R$ 35 para todos os municípios brasileiros, né? E também houve uma série de mudanças institucionais aí promovidas para melhorar o ambiente microeconômico de prestação de serviço, de atuação de investimentos, que foram mudanças regulatórias, por exemplo, com o objetivo de aumentar a competição e reduzir custos, no caso, o Plano Geral de Metas de Competição da Anatel, uma mudança e simplificação da legislação para implantar infraestrutura de rede de telecomunicações e uma redução de encargos regulatórios. Tá? Então, todo o PNBL ele foi traçado numa dinâmica de ampliação da fronteira de eficiência do mercado. Então, a gente conseguiu reduzir os preços, os dados mostram isso, os dados da OIT, os dados do IBGE mostram isso, né? As margens médias, as margens de lucro médias das empresas diminuíram, a competição se acirrou, aumentou também a presença de provedores regionais. Tá? E aí a gente chegou num ponto em que esse movimento ele começa a mostrar sinais de esgotamento, né? Você não tem muito com a mesma dinâmica de ações de expandir a eficiência do próprio mercado, você começa a encontrar maiores dificuldades de expansão. Então, o próximo passo, necessariamente, que é a nova política de telecomunicações que deve ser lançada nas próximas semanas, na medida que a minuta de decreto já se encontra com o presidente da República. Essa nova política ela vai ser concentrada em expansão de infraestrutura. E aí a gente está falando de levar, efetivamente, implantar rede onde não existe rede. Tá? Levar backhaul de fibra ótica para as cidades que não possuem, né? Até, por exemplo, você atender bairros de uma grande cidade que ainda não tem atendimento com rede de banda larga fixa, por exemplo. Tá? O problema dessa nova política de telecomunicações é que os instrumentos que ela pode utilizar ainda são relativamente pouco consolidados. Então, um instrumento potencial é o PLC 79, projeto de lei que ainda não foi aprovado e ninguém sabe se será, que vai permitir, por exemplo, a desinstalação de milhares de orelhões e a troca disso por investimento em redes de banda larga. Outra iniciativa são os termos de ajustamento de conduta que a Anatel vem buscando firmar com as operadoras que descumprem a legislação setorial. Então, aplica-se uma multa e essa multa posteriormente é convertida em obrigações de investimento em áreas de baixa rentabilidade, ou seja, áreas onde a empresa normalmente não iria. Outra iniciativa são os leilões de radiofrequência, né? Os leilões de radiofrequência foram instrumentos já muito utilizados no passado para expandir o 3G, o 4G, né? E hoje não existem mais grandes bandas de frequência disponíveis para serem leiloadas, pelo menos não imediatamente. Então, todos esses instrumentos que eu mencionei ainda não estão prontos, eles não estão consolidados. Os TACs têm dificuldade com o órgão regulador, e o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações nunca foi usado, né? Aliás, foi usado muito pouco dele, e ele é um fundo que não está preparado para uso em banda larga. Então, a dificuldade da nova política de telecomunicações é justamente a dificuldade dos instrumentos para executar essa nova política. A gente sabe o que a gente quer, a gente sabe como fazer, mas a gente não tem instrumentos ainda consolidados para isso. Tá? E aí, nessa nova política de telecomunicações, aí já caminhando para o fim da minha exposição, a gente vai tentar corrigir, né, alguns problemas, ou pelo menos não cometer erros que nós cometemos no PNBL e em outras políticas que foram feitas desde então. Tá? Primeira questão que a gente tem que tentar apurar, né, melhorar, é a gente procurar fazer as políticas
públicas, políticas sociais, políticas de inclusão digital, inclusão social, por meio de gasto, né, e evitar fazer por meio de benefícios fiscais ou isenções tributárias, né. Em geral, a política por meio de gasto ela é mais eficiente porque ela focaliza o grupo específico o grupo vulnerável que deve ser atendido. Quanto à política tributária, de redução ou isenção tributária, ela tem mais problemas, não que ela não cumpra o seu objetivo, mas ela cumpre de maneira muito mais ineficiente. Vou dar um exemplo. O Programa de Inclusão Digital, a Lei 11.000, desculpa, e alguma coisa que eu esqueci o número, de 2005, ela veio sucessivamente sendo alterada para tirar o PIS/COFINS, a contribuição para o PIS/COFINS, que incide sobre o faturamento do produto, dos computadores, depois dos tablets, dos modems e, por fim, dos smartphones. Então, essa política de redução, de isenção, digamos, para simplificar, do PIS/COFINS, ela se aplica ou se aplicava aos smartphones, né? Isso é bom porque permite que todo mundo compre smartphones mais baratos, que são mecanismos, dispositivos de acesso à internet. O problema é que a pessoa que só tem R$300 para gastar no smartphone, ela era beneficiada, quer dizer, o pobre era beneficiado, né? Mas a pessoa que comprava o smartphone por R$1.500 e em tese não precisava desse incentivo, também é beneficiada. Então, na prática, você beneficia o pobre, mas a um custo muito alto. Você não focaliza a política nos grupos vulneráveis, né? Um exemplo de política... E o gasto absoluto acaba sendo muito maior com o rico do que com o pobre, nesse tipo de política, em regra, né? Um exemplo de política bem feita por meio de gasto é o GESAC, né? O Ministério das Comunicações tem lá uma política que é o GESAC, que a gente... Em resumo, a gente compra capacidade satelital, né, e instala antenas de satélite para acesso à internet em locais de difícil acesso. A gente está falando de postos de fronteira, está falando de escolas indígenas, escolas rurais, aldeias indígenas, quilombos, cooperativas rurais e assim por diante. Esse é um tipo de política feito por meio de gasto e não por meio de receita, por meio de isenção tributária, que foca nos grupos corretos e faz uma melhor aplicação dos recursos públicos. Outro erro que a gente deve evitar cometer, que a gente cometeu com o regime de tributação especial do PNBL, é ter uma clareza de objetivo, né? O objetivo claro, bem focado e perseguir esse objetivo unicamente. O regime especial do PNBL, que é um regime que deu benefícios fiscais para a implantação de redes de telecomunicações, ele tinha vários objetivos que, se você buscar atender a todos, você não vai atender nenhum. Então, o objetivo dele era, por exemplo, expandir redes de telecomunicações no país. Pô, um bom objetivo, né? Mas ele também tinha um objetivo de reduzir desigualdades regionais, tá? E ele também tinha um objetivo de melhorar o desempenho da indústria nacional de equipamentos. Então, você começa a somar um monte de objetivos, mistura objetivo de expansão de rede com objetivo de inclusão digital, com objetivo de política industrial, e no final das contas você tem um programa que não faz nada direito, né? Então, tem que ter um objetivo mais claro. E, por fim, buscar uma maior simplicidade institucional do que a gente já teve em outros programas, muito complexos, que a iniciativa privada tem dificuldade de entender e de aplicar, e que no final acaba virando uma bola de neve de problemas tributários e administrativos depois a serem resolvidos. Como meu tempo já acabou, eu encerro por aqui e fico à disposição depois para o debate junto às perguntas. Obrigado. Obrigado, Arthur. Vou passar a palavra agora para o Rosalvo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer poder estar aqui com vocês hoje. Eu vou passar uma apresentação com alguns tópicos aqui para vocês, que são sobre os provedores de internet. Bom, eu sou da Rede Telesul. A Rede Telesul ela é uma associação dos provedores de internet do estado do Paraná. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Aí.
Para cima. Tá. Qual que é a missão da Rede Telesul? Então, é de representar e se tornar um agente entre os provedores e as empresas fornecedoras e o governo, ou seja, fazer o meio de campo para que os nossos associados, os provedores de internet, consigam ter um melhor relacionamento com os entes do nosso setor. Aqui eu queria colocar um cenário para vocês sobre o Paraná. Então, os provedores eles estão presentes em 100% do município do Paraná, em mais de 97% dos municípios do estado do Paraná, os provedores estão com acesso à fibra ótica, ou seja, a área urbana no Paraná é talvez um dos estados mais conectados através de fibra ótica lá. E no Paraná nós temos mais de 750 provedores de internet. No Brasil, para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 20 mil provedores de acessos à internet regionais. Ou seja, então, tirando as 4, 5, 6 grandes operadoras, nós temos aí mais de 20 mil provedores que, pelo que me parece, agora no mês de outubro, o número de acesso dos provedores e das operadoras praticamente empatou. Então, os provedores estão alcançando as operadoras. Aqui, eu quero só replicar uma foto aqui, que a gente já fez algumas apresentações usando ela. Ou seja, os provedores regionais eles não estão presentes só nas grandes cidades, onde concentra a população, mas eles estão presentes também em pequenas cidades. Então, hoje no Paraná, nós temos municípios com 1.000, 1.500 ou menos de 1.000 habitantes, que os provedores têm internet lá, fornecem internet de fibra ótica, ou seja, uma internet de qualidade, e eles atendem também muitas comunidades rurais, já com internet por fibra ótica aqui. Essa imagem que vocês podem ver é de uma comunidade que tem aproximadamente 100 residências, ou seja, 100 casas, e é atendido por planos de fibra ótica aí que vão de 10 megabits por segundo até 500 megabits por segundo, né? Aqui na apresentação ainda estava 150, mas agora o nosso associado já oferece até 500 megabits por segundo. E também eles têm, os nossos associados, eles levam a internet para a área rural. Aqui nós temos 3 fotos que representam as necessidades, ou seja, talvez desde uma instalação mais simples, conforme ao cenário que os nossos usuários, os provedores estão inseridos, ou um outro cenário com energia renovável, né, energia solar, ou até onde necessita uma infraestrutura maior. Então, nós temos muitos cenários dos provedores fazendo isso, não só no Paraná, que é o nosso caso, mas pelo Brasil inteiro. Tenho certeza que muitos de vocês devem conhecer os provedores regionais e ver o quanto eles fazem diferença. Agora, eu vou começar a colocar alguns pontos que são imprescindíveis para o crescimento, e depois do Programa Nacional de Banda Larga, o que é que a gente tem que fazer. Então, um item que impacta muito na internet, aqui no Brasil, até ouvi o Winston apresentando que o principal motivo para as pessoas não ter internet é o preço, né? Aqui eu tenho uma planilha que vocês podem observar, que a carga tributária ela varia para o acesso à internet entre 20% a 45%. Então, é a mesma carga tributária praticamente de uma bebida, né, que não é um item tão necessário assim. Então, eu coloquei aqui nessa simulação, por exemplo, e também o imposto hoje, ele limita os provedores de internet de crescer. Então, eu fiz uma simulação de R$300 mil, para vocês terem uma ideia, que seria um provedor aí com 2.500 a 3.000 usuários, tá? Que tem milhares de provedores nesse porte no Brasil hoje, e eles estão impedidos de crescer. Por quê? Porque do faturamento dos R$300 mil, quando eles estão no Simples Nacional, eles têm uma carga tributária de R$60 mil por mês, ou seja, 20%. Só que no próximo mês, quando ele vai ultrapassar a barreira dos R$300 mil, o que vai acontecer? Esse provedor ele acaba saindo do Simples, e aí ele vai ter que ir para o lucro real ou para o lucro presumido. E aí, quando ele sai do Simples, ele vai sair de um mês de pagar R$60 mil de imposto para ir para o próximo mês pagar R$149 mil de imposto. Então, como que ele vai fazer isso? Ou seja, 50% do faturamento dele vai se transformar em carga tributária. Então, talvez é melhor ele não ter novos clientes, porque se ele crescer, ele vai ter essa situação. Então, vejam que a carga tributária está mostrada ali, tem uma tabelinha, mais ou menos 42% de impostos sobre o acesso à internet que a gente fala. Então, se a gente vê que de tudo que a gente paga,
para um acesso à internet, o imposto está variando entre 20 e 42, 45, que nem a Teletime e a Teleco colocam, vocês podem ver que isso afeta diretamente o custo da internet aqui no Brasil. Então, com certeza, os impostos, essa política pública do governo faria uma diferença considerável para o preço e também para o crescimento do acesso à internet ainda no Brasil. Um outro item que é muito importante é o financiamento, né? Ou seja, ter acesso a linhas de financiamento com juros mais baratos. Isso já tem melhorado, mas ainda está longe, né? Hoje, as grandes empresas, essas umas que vocês veem na TV aí, elas pegam dinheiro do BNDES e se elas pagam ou não é uma outra situação. Para os provedores regionais, conseguir um financiamento direto do BNDES é quase que impossível, né? E principalmente os provedores regionais, eles são pequenos empresários, pessoas que começaram pequenos e não têm tipo muitos imóveis ou garantias reais para dar. E eles não podem dar como garantia a carteira de clientes que eles têm, assim como grandes empresas podem fazer. Ou seja, é uma diferença de tratamento e com certeza impacta muito forte também. Um outro item aqui, que são as empresas públicas. Hoje, nós temos aqui no Brasil várias empresas públicas, né, como a Telebrás e tudo mais. E no Paraná, por exemplo, nós temos uma empresa pública que é a Copel, que tem uma rede de fibra ótica em todo o estado. E um item que faria muita diferença seria permitir que os provedores regionais tivessem acesso às fibras apagadas dessas empresas públicas. Tá? A gente já está vendo, eu estou acompanhando, isso está começando a acontecer na Argentina, que eles estão um pouco atrás de nós na internet, mas os provedores regionais lá estão conseguindo ter acesso a essas redes de fibra. Então, se você tiver acesso a essas redes de fibra, você vai conseguir chegar em outras cidades com um custo menor, de uma forma mais rápida e mais segura, melhorando a qualidade do acesso e também com uma competitividade maior. E isso hoje nós não podemos ter no Brasil porque as empresas públicas elas são fechadas a isso. Um exemplo, a Copel no Paraná, que tem a fibra lá, é impossível contratar isso de uma forma paga, tá, com um preço justo, uma fibra ótica pagada deles, ou mesmo um transporte de fibra ótica. Os provedores, o que fizeram lá no Paraná? Construíram outras redes de fibra por todo o estado, né? E esse investimento, eles deixaram de investir no acesso para o usuário final, que poderia melhorar esse acesso se tiverem que construir essas redes de backhaul. Então, eu acho que esse é um item que seria muito importante colocar. Até o Arthur comentou que os próximos passos talvez sejam questão de backhaul, então acho que talvez é um item que deveria ser discutido no governo, Arthur. Então, que eu considero importante. Um último caso é que eu acho que é importante que o governo ele invista em empresas, nos provedores regionais. E aqui eu vou dar um exemplo. Primeiro, por que a gente deve investir, o governo deve investir nos provedores regionais? Porque eles estão inseridos em pequenas regiões de atuação, ou seja, ele conhece a cidade, ele conhece o interior da região onde é que ele está inserido, então a forma dele agir e tratar é muito mais fácil. E, basicamente, todo provedor, tudo que ele ganha, porque eles são empresas e eles trabalham para ter lucro, eles reinvestem lá na mesma cidade, na mesma região. Agora, o mais importante é ter custos menores comparados a empresas públicas. Por exemplo, quando um provedor regional vai ativar um cliente em fibra ótica, né, que seria o FTTH, o custo de ativação de um usuário é em torno de R$ 550. E aqui eu coloquei como exemplo um custo de ativação de um cliente em FTTH da Copel, que é uma empresa do governo. Tá? É R$ 1.973, ou seja, esse é o que está na licitação, que é o preço médio que a Copel paga para instalar um cliente. Então, praticamente é 4 vezes. Então, agora vejam se você pegar e o governo fazer o quê? Com o dinheiro das taxas, né, que foram erros que as empresas cometeram, usar para isso, para pagar a instalação muito mais caro. É muito melhor o governo receber essas multas, que já foi um erro dessas empresas, e o governo investir nos provedores, porque vai poder fazer 4 vezes mais. Ou até mesmo essas questões dos orelhões, enfim. Tudo que o governo pensa pode investir, se ele investir nos provedores, com certeza eles vão investir em alguém que está ali, que depende disso para viver, não são empresas multinacionais ou empresas de outros países que estão aqui só para gerar fundos e pegar essa receita e levar para outros países.
Então, eu acho que isso também é muito importante. Basicamente, aqui está, para quem quiser, depois eu deixei aqui o link do edital da Copel, né, para vocês validarem o preço que eu coloquei ali. E nessa primeira parte também meu tempo já estourou, eu tenho umas outras considerações, mas eu faço depois. Obrigado. Obrigado, Rosário. Vou passar agora para o Marcos. Antes, lembrando que as pessoas que estão assistindo a transmissão online podem fazer comentários ou perguntas através do aplicativo Minha Agenda em minhaagenda.nic.br. Marcos. Obrigado, Guilherme. Quero saudar aqui os colegas da mesa, João Éder, todo mundo aí. Boa tarde, gente. Bom, como a gente tem pouco tempo, então eu fiz aqui minhas 5 páginas, eu vou reduzir aqui para meia página. Eu tive a chance de fazer uma pesquisa de analisar o PNBL, especificamente a banda larga popular. E observando posteriormente os estudos de políticas de inclusão digital que a gente tem feito e o Brasil tem optado em fazer, o governo brasileiro tem optado em fazer, eu cheguei a uma grande conclusão. No fundo, a gente deve questionar esse elemento chamado política pública. E por que eu questiono esse elemento chamado política pública? Porque todas as iniciativas feitas até aqui, na verdade, foram iniciativas colocadas para dialogar com o setor privado. Todas as iniciativas. E aí, eu aponto aqui o primeiro grande elemento que me chega a essa conclusão. Na banda larga popular, o governo fez uma opção de jogar para a iniciativa privada, por exemplo, a implementação dos R$ 35. E aí, quando você faz uma análise das metas e dos pontos que deveriam ser alcançados, dos termos de compromisso, que inclusive eu acho que esse termo, esse elemento no mundo jurídico, dentro da doutrina jurídica, ele tem questionamentos, né? Não são obrigações, são compromissos. Obrigação, né, a gente tem, por exemplo, dentro de um PGMU, a gente tem obrigações. Você tem uma outra modalidade de enforcement e de cobrança daquela execução daquela política. Então, esse é o primeiro elemento. A nossa opção lá atrás no PNBL de popularização da nossa banda larga foi de jogar para a iniciativa privada a execução de uma política pública. O segundo é uma não clara alocação dos recursos. Não é? A gente não teve uma clareza de como isso foi implementado, foi colocado. Teve uma redução de uma isenção fiscal, que pode ser considerado um investimento indireto, mas não é investimento indireto, por exemplo, que não ataca o preço. E quando você fala de preço, você pode ter investimento, um investimento indireto, onde você garante aquisição de equipamentos, até mesmo uma criação de infraestrutura. Mas lá na ponta, você não consegue atacar um elemento central, como foi apontado, por exemplo, na pesquisa divulgada ontem e hoje aqui, que é o preço. Então, esse é um elemento que tem sido crucial para que as pessoas não tenham banda larga, não é? E, por último, o terceiro elemento é a inexistência de uma coordenação maior dentro do que seria a política de inclusão digital. E esse dado, inclusive, foi apontado pelo TCU quando apresentou aqui um relatório aqui no nosso evento na segunda-feira, se não me engano, né? Então, voltando àquele primeiro ponto, hoje, como todas as nossas iniciativas não atacaram, seja PNBL, PNBL 2, Brasil Inteligente, agora Internet para Todos, a gente tem 2 graves problemas que transversalizam todas essas políticas. O primeiro é a infraestrutura não consegue chegar de uma maneira adequada onde ela deveria chegar para as pessoas, e o segundo é preço. E, coincidentemente, não é, na pesquisa TIC Domicílios que saiu aqui e foi apontado, o preço é o primeiro elemento para as pessoas não terem acesso à banda larga. Mais coincidência ainda é que na segunda-feira está rolando agora a plenipotenciária da OIT lá em Dubai e a Web Foundation, a fundação fundada por Tim Berners-Lee, apontou que no globo está se tendo uma queda do acesso. E o principal motivo da queda de acesso é o preço. Nós tivemos aí um teto
quando tivemos, portanto, isso inclusive nós vimos aqui no Brasil, quando nós tivemos isenção de IPIs para aquisição de smartphones. Hoje a telefonia móvel, ela está numa média de mais de uma conexão, um chip por brasileiro, mas a gente não consegue questionar, por exemplo, a qualidade dessa conexão. E isso, inclusive, é colocado como inclusão digital. Eu acho que, inclusive, esse é um elemento. Essa foi uma política brasileira, uma opção que o governo brasileiro fez de implementar uma política de conectividade. Quando você tem acesso aos dados de conexões de banda larga, os dados por celular também estão colocados ali. E eu acho que a gente tem que olhar esse dado com o celular, o Winston e colegas da mesa, com uma certa lupa, porque o celular ele tem uma série de precariedades, seja pelo tamanho da tela, tamanho do teclado, qualidade da conexão. Você tenta preencher o formulário, você sai daqui para ali, o formulário dá um refresh, todas as informações que você tinha preenchido no formulário caem. Então ela não pode ser caracterizada como uma conexão que venha garantir efetivamente a plenitude da inclusão digital do cidadão. Só para vocês terem uma ideia desse dado da Web Foundation, eles colocaram que o problema de custo de conexão se dá por conta das desigualdades sociais, que esse é o elemento central também. Quando a gente fala de preço, eu não estou falando do preço para mim, ou do preço para alguns de vocês, mas eu estou falando do preço, por exemplo, de como ele impacta naquele orçamento daquela família. Uma família que ganha, uma família que tem uma renda ali mensal de R$10.000, a conexão ela tem um impacto de 0,5% ou 6% sobre esse salário. Enquanto alguém que ganha um salário mínimo ou R$1.500, esse impacto se dá de uma maneira muito maior, porcentagem, chegando aí beirando de 10% a 12%. Então, são variantes que, em todas as nossas opções feitas aqui no Brasil de inclusão digital, não conseguiram levar e dar cabo. E isso cria esse contingente de excludentes digitais que nós temos aqui. Aí voltando. Exclui as camadas mais populares. Enquanto para 20% mais ricos, o preço de 1 GB representa 0,6% da renda média mensal. Isso é o estudo da Web Foundation. Entre os 20% mais pobres, o mesmo pacote custa 9,4% da sua renda. O mesmo plano tarifário, feito pela mesma operadora, com a mesma qualidade do serviço, mas ele impacta diferente em duas famílias que têm rendas diferentes. Quase 5 vezes maior do valor. Existe ainda o problema da falta de infraestrutura em regiões remotas, onde o investimento pela iniciativa privada é inevitável pelo baixo retorno de assinantes. Eu creio que a gente não deve também aqui estar apontando, eu acho que o mercado ele tem um papel, ele tem sua função e ele deve existir. Em todas as ações de iniciativa de inclusão digital e de políticas que existem no mundo, o mercado está presente. Agora, o que tem feito diferença são as opções que determinados governos fizeram ao longo de sua história. Por exemplo, na Argentina, antes do Macri assumir, tinha uma política de banda larga lá que dava um subsídio na região remota. É uma política que eles colocaram. Eles perguntaram para os provedores quanto é que é para conectar a região do Pampa, da fronteira do Pampa ali. Olha, $25. Nós damos $12,50 dessa conexão. Na Austrália, a experiência que teve lá foi diferente. Eles fizeram uma política de fibrar, o governo pegou e investiu numa política de ampliação da fibra ótica. E nós temos uma experiência aqui no Brasil que não é levada em consideração, que é o Navega Pará. Não sei se alguém conhece a experiência do Navega Pará, mas o Navega Pará foi efetivamente uma política pública. O que o Navega Pará fez, voltando ao caso brasileiro? Ele pegou, fez um acordo, o governo do estado fez um acordo com a Eletrobras de ampliar a ramificação do backhaul da Eletrobras até as cidades aonde as cidades polos das regiões, e a partir dali criar backbones onde a própria Eletrobras poderia comercializar tanto na ponta final quanto para usuários no atacado. Isso, por exemplo, é uma experiência de uma política pública que conseguiu, não jogou para a iniciativa privada a ampliação da malha, mas que fez uma expansão de rede, permitindo que esse grande player, no caso seria a Eletrobras, comercializasse. Se a Eletrobras comercializou ou não é outra história. Então,
E para finalizar, que eu estou vendo que o meu tempo está acabando aqui, eu acho que o que reforça essa lógica das opções brasileiras de sempre estar de privilegiar o aspecto privado do que seria inclusão digital e não privilegiar o que seria o aspecto público de inclusão digital, eu acho que é necessário diferenciar isso, são dois projetos que nós temos agora, recente. O Arthur até citou eu tenho uma visão um pouco diferente da dele sobre o PLC 79, que possivelmente vai ser votado amanhã na comissão do Senado, e de manhã, e é possível que à tarde volte para plenário, mas é um projeto que coloca e que transfere uma modalidade de concessão hoje que as grandes majors têm na infraestrutura de telecomunicações para uma autorização. No fundo, há uma possibilidade, por exemplo, da gente fazer uma separação entre infraestrutura e serviço. Entre você manter a infraestrutura, por exemplo, numa modalidade de concessão e colocar o serviço, por exemplo, no regime misto, ou público ou privado. Com o argumento de que o sistema de telefonia fixa, como está dando, está sendo mais rentável, está-se, na verdade, colocando toda uma infraestrutura, uma privatização daquilo que já foi privatizado na mão de iniciativa privada, e sem, mais uma vez, uma clareza daquilo que está por trás do se cumprindo das metas. E o outro elemento que eu acho que é o PERT, que é o Plano Estrutural de Redes, que está sendo amadurecido na Anatel, onde em nenhum momento, por exemplo, você observa uma indicação. Está certo que não é papel da Anatel, se tem interferência na Telebrás, mas não, uma indicação, por exemplo, de como essa empresa poderia adentrar no mercado. Ela, inclusive, é um temor que eu vejo de alguns setores, os grandes empresas da iniciativa privada, porque eu acredito particularmente que a Telebrás podia fazer diferença quando fosse política de inclusão digital. Mas, até o momento, nós não fizemos essas opções. Há que se questionar as modalidades e opções que o governo brasileiro tem feito nisso, e eu acredito que a gente não conseguiu resolver, historicamente, dois problemas perenes nesses, digamos, 10 anos de políticas de inclusão digital fortes aí, que é a questão do preço e como garantir uma infraestrutura em áreas realmente remotas. A iniciativa privada não conseguiu dar conta disso ao longo de 20 anos, e eu tenho muitas dúvidas se ela vai conseguir dar conta disso agora, nesses tempos que nós estamos vivendo. Obrigado. Bom, agora a gente abre para comentários e para perguntas da plateia. Primeiro, eu gostaria de saber se a gente tem algum comentário ou pergunta da audiência remota. Tem duas perguntas aqui. E vou encerrar a sessão. Bom, a primeira pergunta não tem o remetente. A primeira pergunta é para a mesa. Gostaria de saber dos palestrantes como ficará o projeto nacional de banda larga, bem como a Telebrás, com o novo governo em 2019. E a segunda pergunta enviada foi... não, desculpa. Era uma pergunta só, na verdade. E aí, pode abrir aqui para o microfone presencial também? Abrir para o pessoal que está aqui, só pedir, por favor, para se identificar, dizer o nome, setor, organização. Boa tarde, sou Florence, da ONG Internet Sem Fronteiras. É muito interessante esse debate, obrigada. Acho que a gente precisa mesmo fazer essa avaliação nesse momento agora. E aí eu queria dialogar um pouco sobre algum elemento que não chegou aí, não apareceu, e perguntar principalmente para o Arthur e o Rosauro. É de conhecimento já de muita gente que está chegando para conectar o Brasil um novo cabo submarino que chama Ela-Link, que está conectando o Brasil para a Europa. E ele tem uma capacidade de conexão em termos de terabits por segundo, que é praticamente o dobro do que todo o Brasil ainda tem. Né? Então, quando a gente pensa naquilo, faz um raciocínio básico, a gente fala, uai, mas então está faltando conectividade, está faltando conectar as pessoas, e está chegando um cabo com uma capacidade enorme ali que poderia suprir. Então, pronto, está resolvido o nosso problema. Poderia ser um raciocínio bastante lógico.
Mas o que as pesquisas mostram é que esse tipo de aumento de conectividade não necessariamente traz de maneira proporcional esse aumento em termos de acesso e também de preço, né, dialogando com os dois problemas que foram colocados aqui pelo Marcos. E, às vezes, essa capacidade tende a se concentrar nos lugares onde já tem internet para atender demandas como 5G, né, ou cidades inteligentes, e não necessariamente as outras. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer é quais tipos de oportunidade, né, em termos de conectividade, em termos também de redução dos preços, pode ter, né? Eu vi a problemática do Rosauro sobre a questão dos impostos, e essa é uma questão muito séria, porém, a chegada dessa conectividade deve trazer muito lucro para o mercado, de uma maneira geral, né? Eu acho que pode redinamizar aí a cadeia econômica. Então, como é que isso pode se traduzir para algum impacto concreto, até pela questão de preço? E como que isso vai se, aí mais para o Arthur, como que isso vai se intercalar nessa nova geração, né, de programa, em termos de política pública, para o projeto, né, de universalização. Eu já aproveito para fazer um pouco de propaganda também, e quem quiser mais falar desse tema, amanhã nós vamos, inclusive com o Arthur, falar sobre esse tema no workshop, na última sessão, aí, às 16h30, na sala 2+3. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Luísa, sou do IRIS, que é o Instituto de Referência em Internet e Sociedade, e a gente tem um cunho científico, acadêmico, para produzir pesquisa sobre os diversos temas de internet e sociedade. Algo que me chamou a atenção no painel, primeiro, foi a fala do Guilherme, que eu acho que é muito bem-vinda, né, sobre a diversidade que a gente precisa ter e a provocação para que a gente viesse aqui falar. Justamente porque a gente tem que pensar em termos de inclusão e exclusão, que é a proposta do painel de vocês, pensando não só a perspectiva de gênero, mas também das comunidades vulneráveis. Enfim, a inclusão digital ela é muito mais complicada quando a gente pensa em comunidades periféricas, quando a gente pensa em comunidades quilombolas, indígenas, que estão muito além de onde a internet chega. E uma coisa também que me chamou a atenção foi que a gente continuou batendo na tecla do acesso como inclusão digital, né? Enquanto a literatura, e daí eu estou falando como acadêmica também, né? Eu sei, não fica bravo comigo. Diverge dessa noção de que inclusão digital e acesso são sinônimos. Então, a pergunta seria como é que a gente está fazendo para levar a inclusão digital? E aí, a pergunta para o Arthur, mas fiquem à vontade para falar, né? O Winston também, a gente já chegou a ter a oportunidade de discutir isso, né? Aumentar acesso na internet faz a gente ficar otimista? Ou faz a gente pensar que a gente tem mais responsabilidade de levar uma internet que seja livre, plural, diversa e que, efetivamente, as pessoas possam desenvolver todas as potencialidades que a rede significa? Obrigada. Vamos fechar esse primeiro bloco de 3 questões, depois a gente pode voltar. Quem gostaria de começar? Oi. Então, vou só responder a uma parte da pergunta, depois eu passo para o Arthur, da Florence, sobre essa questão do cabo submarino. Bom, eu vou tentar explicar um pouquinho sobre como isso funciona, sem procurar entrar muito no detalhe técnico, que eu não sei aqui como é o detalhamento técnico de cada um. Mas, enfim, primeiro, para vocês terem uma ideia, aproximadamente 80% de toda a internet que a gente utiliza, ela não sai do Brasil. Tá? Ou seja, 80% da internet, vamos dizer assim, que ela está aqui no Brasil hoje. Talvez até um pouco mais. Então, o que o cabo submarino vai trazer para o Brasil e para a Europa? Ele, primeiro, vai trazer uma melhoria na qualidade da conexão. Por quê? Porque o tempo de comunicação vai ser menor entre o Brasil e a Europa. Porque hoje essa comunicação ela vai até os Estados Unidos e dos Estados Unidos vai até a Europa. Então, ele faz uma volta maior e isso tem um tempo, que são alguns milésimos de segundo lá.
Então, isso vai melhorar, vai se tornar mais eficiente e também vai ajudar um pouco assim na distribuição da qualidade do acesso, ou seja, o acesso não vai passar todo ele pelos Estados Unidos, né? Depois daquele episódio da NSA, talvez até o Arthur pode falar se aquele episódio incentivou o governo a investir nesse cabo submarino também, a participar, para que a transmissão entre o Brasil e a Europa não passe mais necessariamente pelos Estados Unidos. Então, o que acontece? Um cabo submarino como esse, ele vai melhorar a eficiência da internet, tá, na comunicação global. Mas na nossa comunicação da internet, basicamente, que a grande maioria dos usuários utilizam para redes sociais, notícias e lazer, vai ter um impacto muito pequeno. Então, eu não acredito que esse cabo submarino ele vai diminuir o custo, porque a diferença de custo talvez vai ser até pequena. Talvez nos primeiros anos, para as empresas que optem por trafegar nesse cabo, o custo vai ser até um pouco maior, porque eles já têm uma capacidade comprada via Estados Unidos, mas elas vão comprar mesmo assim e vão absorver esse custo para poder melhorar a eficiência do acesso. Então, hoje, o que pega mais forte na diferença de preço não é essas conexões internacionais. Elas influenciam, mas influenciam com um percentual muito pequeno. Se vocês fizerem uma rápida pesquisa na internet, lá, por exemplo, provedores regionais no sul, em cada região do Brasil, vocês vão ver que vai acontecer o quê? Vai ter diferenças de preços, porque o que pega é o custo da infraestrutura dentro do Brasil e não do Brasil para fora. Então, seria isso. Obrigado. Vou começar respondendo a pergunta que foi feita remotamente sobre a situação do PNBL e da Telebrás no novo governo. Bom, o novo governo, quer dizer, o processo de transição começou hoje, né, oficialmente, e a gente ainda vai descobrir com mais certeza quais serão as orientações para todas as áreas. O que a gente pode dizer, a partir do que já foi conversado, é que a banda larga continuará sendo uma prioridade, aí com foco especial na melhoria do ambiente regulatório, para permitir que a telefonia fixa deixe de ser uma prioridade, né, e a banda larga passe a ser a prioridade do setor, redirecionando recursos que hoje estão presos na rede de telefonia para a banda larga. Isso está muito claro que vai ser uma prioridade, portanto, um programa de banda larga, de ampliação da banda larga, tende a se fortalecer com o novo governo, né? Em relação à Telebrás, a discussão ainda não está clara, pelo menos para mim. No entanto, as conversas já apontaram que, bom, a Telebrás hoje, a maior parte da empresa patrimonial hoje é o satélite, que foi lançado no dia 4 de maio de 2017, o satélite que cobre todo o Brasil com mais ou menos 58 gigabits por segundo de banda larga. Esse satélite ele já permanecerá sob controle do Estado. Isso é uma coisa que já está clara, né? E aí já é uma sinalização também quanto às políticas de banda larga que devem acontecer. Em relação à pergunta da Florence sobre a Ela-Link, o cabo, né, Brasil-Europa, confirmando aquilo que o Rosauro já falou, ele vai ter um impacto muito grande em termos de confiabilidade, resiliência do tráfego brasileiro, a segurança de dados e uma série de outros benefícios que podem ser medidos, mas não são diretamente associados ao preço. Deve haver um impacto, sim, em preço, mas o impacto deve ser marginal e também, sobretudo, porque a conectividade internacional hoje, em média, corresponde a alguma coisa entre 5% e 10% do preço que o usuário final paga. Então, na prática, ainda que haja uma redução significativa para o usuário final, isso não é responsável pela maior parte dos custos. A maior parte dos custos hoje são redes de transporte, a serem implantadas terrestres, mas, sobretudo, redes de acesso, né? E aí, especificamente em relação a redes de acesso, o Plano Geral de Metas de Universalização,
que deve ser publicado também nas próximas semanas, porque ele já está concluído na Presidência da República, ele vai estabelecer uma obrigação de se levar 4G, né, comunicação banda larga móvel 4G, a 1.472 localidades no Brasil que hoje não tem nenhum tipo de acesso à banda larga, né. A gente está falando de uma população de pouco mais de 2 milhões de habitantes, distribuída por todos os estados brasileiros. É a gente utilizando os recursos parcos que existem dentro do PGMil para tentar levar um benefício para a população, mas o que a gente precisa levar não só para essas 1.472 localidades, mas levar para as dezenas de milhares de localidades que existem e não têm o serviço, né? E também para a rede de banda larga fixa para áreas urbanas que não são atendidas, tá? Em relação à pergunta da Luísa, eu estou de pleno acordo em relação ao fato de que acesso não é sinônimo de inclusão digital, né? Ter acesso à internet, a gente pode dizer assim, é uma condição essencial para você ter inclusão digital, mas ela por si só não representa a inclusão digital. E aí o Ministério tem uma série de políticas voltadas para, digamos assim, para as outras facetas da inclusão digital. Existe um programa de formação de pessoas nessas, letramento digital, né, por meio de telecentros. Existe uma política de cidades digitais que procura aproximar o município, o poder público, do cidadão por meio de tecnologias digitais, né. Existem políticas voltadas para aumento de confiança da população no uso de tecnologias, isso sobretudo em relação a novas tecnologias, como a internet das coisas, tá? E existe uma política chamada Centro de Recondicionamento de Computadores, em que a gente, na verdade, é uma política não só de desfazimento de equipamentos eletrônicos obsoletos, mas também de formação de pessoas e mão de obra e formação de conhecimento técnico, né, na área de eletrônica. Eu queria fazer uma rápida resposta para a Luísa. Eu queria comentar várias coisas que foram ditas no painel, eu anotei um monte de coisa, mas não vai dar tempo. Também fazer cor e concordar que acesso não é inclusão. Acho que, infelizmente, a gente ainda tem que falar muito dele. Ainda temos... não acho que é um tempo mal gasto falar sobre isso, mas a gente percebe também da nossa parte de produzir o relatório e os dados, a gente está se esforçando cada vez mais para mostrar também o outro lado, né? Pensar em habilidades de uso de tecnologia, pensar em atividades e aquilo que eu provocava vocês antes. Para que serve esse negócio de dar acesso para as pessoas, né? Eu tenho a minha resposta. Tem um texto que saiu no livro da TIC Domicílio de 2015, do professor Vaz, da USP, que eu gosto muito de citar, que ele fala de 4 grandes dimensões, das quais eu me guio por 3, que é pensar o acesso à internet como a tecnologia como uma promotora de direitos, de promover um ambiente de inovação e de promover o acesso à informação pública. Então, essa é a resposta que eu tenho para mim, mas eu acho que nós, enquanto pesquisadores, a gente tem que revisitar essa pergunta sempre, tem que renovar o nosso compromisso com o que está por trás disso, porque senão a gente fica fazendo apologia à tecnologia por si só. E acho que isso deve pautar, e essa busca, esse questionamento deve pautar o nosso trabalho. Obrigado, Winston. Bom, acho que a questão de como vai ficar o governo está incógnito mesmo. As pessoas que estão aqui, que estão aí nos espaços dos ministérios, também estão observando como as coisas vão ficar. Mas eu concordo que isso é um elemento central para a gente saber o futuro das políticas de inclusão digital. Então, o quanto antes a gente conseguir ter informações sobre como vai ficar, se vai ter Ministério das Comunicações ou não, se vai ser tudo na infraestrutura, se vai ter alguma coisa na política social, melhor. A renúncia do ICMS / renúncia fiscal. Acho que alguém fez uma pergunta nesse tom aí. Olha, nós, do Intervoz, a gente tem compreendido que esse debate da isenção ele é importante, ele é necessário,
mas ele, por si só, pode não resolver o problema de inclusão digital se ele não vier casado, por exemplo, de uma política de metas, de uma política de quais objetivos atingir. Porque é o imposto que deixa de ser recolhido, que poderia ser recolhido, colocado numa escola ou numa creche, por exemplo. Então, então eu acho que são coisas, é algo muito sério, e eu acho que o debate é casado, ele não é separado. Não se tem nenhuma garantia, inclusive, de como vai se dar na ponta, efetivamente, a incidência do preço para o usuário final. Então, são dois elementos que devem vir juntos no nosso entendimento. Um sozinho não é uma garantia de que o preço da internet vai reduzir, não é? E tem um elemento de transparência também aí sobre o preço do mega que as operadoras pagam. Eu acho que isso é um ponto que a gente não tem essas informações. Eu acho que isso também facilitaria a verificar a incidência dessa redução ou não. Por último, eu acho que a pergunta do acesso não é inclusão digital. O Intervozes tem um documento de empoderamento digital, onde nós apontamos 4 elementos combinados que garantem efetivamente o direito da comunicação, e não só o acesso à inclusão digital, mas o direito à comunicação no ambiente online. Eles são o acesso, obviamente, não é, de qualidade, a apropriação tecnológica, ou seja, você ter capacidade de desenvolver ferramentas de segurança e privacidade, não é? A diversidade, pluralismo e liberdade de expressão. Então, os intermediadores, sejam empresas de telecomunicações, sejam os intermediários na Câmara de Aplicação, não podem, em hipótese alguma, interferir no meu discurso ou naquilo que eu estou querendo. Esses 4 elementos combinados representam políticas de inclusão e de empoderamento digital e o direito à comunicação no ambiente online. Obrigado, Marcos. Nós temos mais 2 perguntas. Vocês dois que estão aí atrás. Vou pedir só, por gentileza, para tentarem ser bem objetivos, para a gente poder fazer as considerações finais a seguir. Isso. Eu queria só propor o seguinte, temos essas 2 perguntas presenciais, temos uma também aqui que foi enviada remotamente, 3, então, presenciais, eu solicitaria para fecharmos aqui, tudo bem? E aí eu sugiro que os painelistas, se vocês não tiverem nada contra, na resposta dessas últimas perguntas, já vão fazendo o encerramento, sem problemas. Eu vou passar então a remota e vocês fazem as 3, tá? A remota ela é muito simples, é um rapaz chamado Aloísio, e ele pede para o Marcos Urupá comentar um pouco mais sobre o case da Austrália. Boa tarde, meu nome é Eduardo, sou aluno da UFPB, e vocês já responderam parcialmente falando sobre a relação entre conexão e inclusão, mas eu queria tocar um ponto queria tocar um pouco no ponto dos planos zero rating, que, como o Winston comentou ali quando ele apresenta aquele gráfico entre a diferença de usuários ampliados e usuários de internet, eu fico imaginando se não dá para a gente tentar oferir o número das pessoas que são afetadas por planos de zero rating nessa diferença, né, já que as empresas não divulgam esses números. E eu também tinha uma pergunta para o Rosauro, se os provedores regionais ali, né, da região do Paraná, se a oferição de lucros que eles têm hoje em dia, eles estão concentrados na prestação do serviço de fornecimento de acesso à internet, ou se eles também, de alguma forma, comercializam os dados, metadados que essas empresas têm nesse acesso a conexões, ou se está fora do escopo das empresas, ao menos abertamente. E nessa questão do zero rating também, me parece que fica meio norteado que as grandes empresas, tanto do Brasil, né, as grandes telecoms e as empresas de fora, elas meio que estão norteando a maneira como a conexão está sendo determinada, via o amplo acesso via smartphone que a gente tem hoje. Obrigado. Olá, boa tarde. Eu sou Felipe, eu sou do IRIS, Instituto de Referência Internet e Sociedade, e estou aqui no FIB pelo programa Youth também. Eu gostaria de perguntar também relacionada à questão do zero rating, né? Como que a gente pode entender nesse contexto, né, do crescimento
do acesso à internet por celular, essas políticas de zero rating, né, que ao mesmo tempo que permitem a navegação nessas plataformas como o Facebook e o WhatsApp, também acabam restringindo o acesso aos dados que circulam dentro dessas plataformas. Boa tarde, eu sou Ana Cláudia do Intervozes. Eu gostei muito da sua apresentação, Winston, quando você traz ali os gráficos, né, falando um pouco dos usos, né, que este acesso possibilita, mas que não necessariamente este acesso é a inclusão ou o acesso à internet, da internet que a gente conhece como mais ampla, mais plural, e como que o uso restrito, né, por aplicativos pode, inclusive, impactar um direito que hoje é estabelecido no Marco Civil da Internet, que é a internet como condição essencial para garantir a cidadania, né? Então, quando você limita os usos aos aplicativos, né, que também se completa na ideia de zero rating, que já foi falado aqui, você também está batendo de frente aí com algo que a gente conseguiu conquistar do ponto de vista dos direitos que está previsto lá no Marco Civil da Internet. Então, nesse sentido, queria perguntar para vocês se vocês têm pensado no CETIC uma metodologia de pesquisa, se já tem avançado nesse sentido, para a gente ter, de forma mais separada, os dados, né, de acesso à internet nos domicílios, separado dos celulares, dos smartphones e do que é banda larga, uma coisa mais que possa criar aí um gráfico, né, enfim, uma informação mais consistente sobre isso. E para o Arthur, rapidamente, que meu tempo já se encerrou, uma das coisas que foi dita aqui é que a infraestrutura ainda é o grande celeuma aí, né, de você garantir acesso a toda a população brasileira. Você trouxe algumas informações sobre o programa que vai ser lançado, também do satélite, né, geoestacionário. E você falou de que o governo pretende priorizar a estrutura de telecomunicações em detrimento da priorização da internet, em detrimento da priorização da telefonia, porque essa já estaria obsoleta, né? Então, eu queria perguntar o que você acha que deve ser feito com a infraestrutura da telefonia que foi dada em concessão para as empresas operadoras de telefonia, o que vai acontecer com essa infraestrutura, para que ela será utilizada? Obrigado pelas perguntas. Eu vou passar primeiro para o Marcos, a gente faz o caminho inverso do início. Marcos. Poxa, tanta coisa em tão pouco tempo, gente. Olha, eu vou ser rápido aqui. Falar do caso da Austrália. A Austrália, em 2009, entre 8 e 10, criou uma empresa pública para operar, construir e vender a banda larga. Ou seja, é a National Broadband Network Company. E é um modelo, digamos que seria uma espécie de uma Telebrás nossa, onde ela construiria essa infraestrutura e entraria no mercado como uma major também. Então, é uma opção de um modelo de modelagem de acesso. Não é? Existe, por exemplo, quando você vai fazer os estudos regulatórios na Europa, você tem uma outra modelagem onde a major, por um bundling, que não deu muito certo aqui no Brasil, mas que poderia ter dado, é obrigada a carregar, mediante um valor mínimo ou um valor máximo, o concorrente dela do serviço. Então, são opções de modelagem regulatórias que nós resolvemos não fazer. E eu acho que isso tem nos trazido problemas e não garantir mais acesso para as pessoas. Planos de zero rate, no nosso entendimento, ele priva o acesso à informação, porque você tem um acesso a determinadas plataformas gratuitas, mas não consegue clicar naquele link quando o pacote acaba. Então, você, no caso das fake news, que foi falado na mesa anterior, você não consegue fazer a checagem daquelas informações, né? E, por último, eu acho que é necessário a gente repensar, volto a repetir, nossa modelagem regulatória. Até hoje, nossa política não centrou nisso. PLC 79, o PERT, que são dois elementos recentes que estão em andamento,
privilegiam a iniciativa privada em detrimento de uma clara e efetiva inclusão e ampliação de conectividade das pessoas. Nós do Intervozes agradecemos aqui o convite, tá? Estamos abertos e acessem nosso site, curtam nossas redes e muito obrigado pelas perguntas aí. Obrigado, Marcos. Vou passar agora para o Rosário para o encerramento de 2 minutinhos, por favor. Bom, respondendo então a pergunta do Eduardo, eu sobre a aferição do lucro dos provedores, eu particularmente não conheço nenhum provedor que venda metadados ou alguma coisa nessa linha. Simplesmente os provedores hoje trabalham diretamente com o acesso mesmo. É o foco deles nesse momento. E nunca em nenhum evento se falou de eles vender tais informações, até porque eu acho que as informações que eles detêm e armazenam são não tem informação suficiente e relevante para ser comercializada. Queria aproveitar aqui falando um pouquinho também sobre lucro e sobre essas políticas do impostos. Eu não vejo nenhum problema quanto ao governo exigir alguma coisa em troca e tal sobre isso. Acho que isso não é nenhum problema, vai do governo. Mas o que eu vejo? Talvez o governo acaba gastando uma energia numa coisa que não tem necessidade. Porque hoje o Brasil é um dos países mais concorridos na área de acesso à internet. Ou seja, são mais de 20 mil provedores. É uma coisa que não se vê praticamente em nenhum país do mundo, essa tamanha concorrência. E quando você tem uma concorrência, tá? Por exemplo, pode ser de lojas de roupa, de panificador, de qualquer coisa. Quando você tem uma concorrência, a concorrência vai fazer com que o preço caia a margens mínimas. Vocês podem ver que o Brasil está caminhando, muitos setores nos últimos anos, ou nesse ano, estão caminhando a cada vez espremer mais as margens. E isso no negócio de internet não é diferente. Os provedores hoje eles não têm margens enormes, eles têm margens pequenas e cada dia mais apertadas. Então, eu não vejo que isso faria muita diferença se o governo cobrasse alguma coisa em troca ou não. Então, no mais, eu gostaria de agradecer o convite. E a Rede Telesul, apesar de nós estarmos no Paraná, focados no Paraná, em questões regulatórias, nós procuramos atender e visualizar qualquer coisa que acontece no Brasil, e a gente está à disposição aí de qualquer um que queira ter mais informações ou esclarecimentos, ou mesmo visitar algum provedor regional. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Rosário. Passo agora para o Arthur. Obrigado. Primeira pergunta que eu vou responder, na verdade, conjunto de perguntas sobre zero rating. Em que medida o zero rating restringe o acesso, em que medida existe um terceiro determinando aquilo que você vai acessar. Essa é uma discussão que acontece hoje no mundo inteiro, quer dizer, o zero rating ele tem a virtude de permitir um acesso sem custo ali imediato, sem consumir os créditos do usuário, permitindo a ele que acesse mais coisas do que ele acessaria se não existisse o zero rating. Por outro lado, existe o receio dos chamados das áreas muradas, você está preso dentro de determinados conteúdos. Em geral, os países têm optado por adotar uma postura prudente em relação a isso, no sentido de acompanhar, especialmente do ponto de vista de defesa da concorrência, acompanhar essa evolução e se observar alguma conduta antitruste ou prejudicial ao usuário, aí sim você tem uma intervenção focada no problema, né? Existem evidências de que o zero rating ele aumenta o consumo de acesso à internet de maneira geral, ele aumenta o acesso, a frequência e o acesso à internet, e é com base nessas evidências que ainda se segue acompanhando apenas, sem fazer uma intervenção mais grave de antemão. Agora, em relação à pergunta da Ana Cláudia, sobre o que deve ser feito com a infraestrutura de telefonia fixa, que hoje se encontra, que hoje é objeto da concessão do STFC. Essa concessão ela termina em 2025. Se nada for feito até lá, o que vai acontecer em 2025 o contrato de concessão termina, a União, leia-se nós todos aqui, né? Tem que receber esses bens de volta e pagar
pela parcela não amortizada. Essa parcela não amortizada dos investimentos era prevista em 2014, 13, com aproximadamente 17 bilhões de reais. Então, se a gente vê a telefonia fixa hoje perdendo cada vez mais relevância, cada vez mais essencialidade, né? Imagina como será isso em 2025 e o governo federal tendo que desembolsar, o governo federal, leia-se nós todos, tendo que desembolsar alguns bilhões de reais para recomprar a parcela não amortizada dessa infraestrutura e tentar fazer uma nova concessão disso, né? Certamente não é muito recomendável, né? Certamente não vai ser algo bem sucedido. Então, o que se pretende fazer antes de terminado o contrato de concessão, que é o que o PLC 79, a ideia que ele traz, é você permitir que esses recursos que hoje estão presos em redes de telefonia fixa possam ser desmobilizados, ou seja, você possa retirar boa parte dessa infraestrutura, especialmente a infraestrutura não essencial, a infraestrutura que não é utilizada efetivamente por muitos usuários, para realocar esses recursos em, digamos assim, em redes de banda larga fixa ou móvel, que aí sim vão atender aquilo que é hoje a maior demanda da população. Então, queria agradecer as perguntas. Vou tentar resumir um pouco a fala para o Eduardo, da Federal da Paraíba, para o Felipe do Íris e para a Ana Cláudia do Intervozes. A gente no CETIC trabalha com pesquisa qualitativa no sentido como ferramenta para desenho de questionário. Então, a gente já tentou abordar a questão do zero rating com o usuário final, é uma discussão difícil. Como vocês podem imaginar, eu não posso sair perguntando para o indivíduo, você usa zero rating? Não funciona assim. A gente ainda não conseguiu chegar em algum jeito de tratar isso frontalmente, mas a gente tem mostrado estratégias de uso dos dados que temos para tentar inferir essa questão que foi colocada por vocês. Não é à toa que eu mostrei aquele indicador nesse painel, que mostra que se eu considerasse as pessoas que dizem que usam o WhatsApp, mas disseram não para a internet, a minha estimativa seria maior. E hoje, depois de muitos anos fazendo desse jeito e analisando quem são essas pessoas e entendendo que elas têm um perfil diferente, entendendo os motivos que fazem com que ela passe por esse tipo de raciocínio, eu consigo te mostrar e dizer, olha, tem 7% da população que diz que não usa a internet, mas usa o WhatsApp ou o Facebook ou o Google ou alguma dessas. Eu posso dizer que todas elas usam o rating? Não, seria imprudente. Esse indivíduo pode estar usando uma rede Wi-Fi para se conectar, por exemplo. Ele pode... Ou mesmo o cara que diz que usa a internet e faz uma atividade. Eu já assisti entrevista assim. Eu estou lá na rua, aí a pessoa fala, não, moço, eu só uso Facebook, eu não uso mais nada. E aí o questionário tortura o pobre indivíduo com 20 minutos de perguntas e ela diz não para tudo, porque ela diz, eu só uso Facebook, eu não uso mais nada. Eu tenho como dizer que esse usuário de internet ele não é um usuário zero-rated? Não tenho. No fundo, eu tenho chamado a atenção para a questão de que a realidade é cada vez mais complexa e a gente tem que compor diversos indicadores. Um indicador não vai resolver tudo. A gente precisa ser mais estratégico em como usar esses dados que estão aí. E aí eu convido a quem está me questionando sobre como é que a gente vai fazer isso, vamos pensar junto. Afinal, estamos sensibilizados e queremos discutir isso, não sabemos exatamente por onde atacar. E para fechar, antes de encerrar, a Ana Cláudia falou sobre a questão do acesso móvel da banda larga fixa no domicílio. Da mesma forma, nesses estudos que aconteceram no passado, a gente viu que os respondentes queriam... Não, eu tenho internet em casa. A internet da minha casa é do meu celular. Isso também veio. Não foi só a referência internacional que nos influenciou a trazer a conexão móvel para dentro do contexto, mas também porque a gente vê isso na ponta, as pessoas afirmando que elas têm internet em casa. Mas qual que é a internet da sua casa? A internet que chega pelo meu celular é da minha casa. Então, em alguns contextos, isso acabou surgindo também. O que a gente tem feito do nosso lado para divulgar esse dado, e é uma discussão que está crescendo, eu também já tenho recebido muita crítica nesse ponto, vocês precisam comunicar melhor o que é fixo e o que é móvel, e acho que não é à toa também que eu mostrei hoje aquele gráfico do fixo e do móvel, onde que o móvel é maior. Mas, de fato, a referência hoje para comparar o Brasil com os outros países seria considerar todos os tipos de conexão que são considerados como uma conexão no domicílio, né? Também é um debate interessante, que daria para a gente falar horas sobre isso, mas eu tenho que encerrar. E também convido para a gente pensar junto sobre isso
E reforço o que eu falei antes, todos esses dados estão disponíveis para download, para a gente buscar, vamos construir narrativas diferentes, então, e reforçar os pontos que a gente precisa aprofundar. Eu agradeço muito o convite do Guilherme e do João, e gostei muito, e queria poder comentar várias coisas que foram ditas aqui hoje. Obrigado. Bom, obrigado, Winston, obrigado a todos os convidados. Acho que, como era previsto, esse debate não tem como ser encerrado. Acho que a gente cumpre um papel de manter ativa a discussão de inclusão digital, tentando sair da questão só do acesso. O CGI tem uma Câmara de Universalização e Inclusão Digital que, infelizmente, ainda encontra dificuldades para se reunir, para, enfim, tocar o trabalho. É importante a comunidade, que nós estejamos sempre ativos, reivindicando espaços de discussão e espaços de formulação de propostas mesmo, pensando nas políticas. Agradeço muitíssimo o pessoal da organização que nos ajudou aqui, obrigado a todos que participaram e até amanhã.